A falar sobre o caso Ítalo Santos, o influenciador e o marido dele, Israel Natan Vicente, conhecido como Euro, foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Os influenciadores, investigados por exploração sexual infantil, deram entrada no complexo de detenção provisória hoje à tarde. Os dois estavam detidos até agora na cadeia do 1º DP de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Eles haviam sido presos na cidade da última semana. Diferentemente do dia em que foi preso, fotógrafos registraram o momento da transferência dos dois. Ítalo apresentou estar abalado e saiu de lá chorando. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado de Ítalo Santos, o Chan Habib, está aqui conosco. Doutor, boa noite, prazer recebê-lo. Bom, transferidos, me parece que o Ítalo não queria ir para Paraíba, né? Por que isso, doutor? Ele queria ficar aqui em São Paulo? Desculpa, Diego, boa tarde. Cortou? Eu não consegui lhe ouvir. Se você puder repetir a pergunta, por gentileza. Não, eu perguntei se o Ítalo não quer mesmo ir para Paraíba, né, para uma prisão da Paraíba, ele queria continuar aqui em São Paulo, por quê? Como é que ficou isso? Boa noite. Não era questão de não querer ir. A questão principal que nós temos preocupação é com a integridade física dele. Mas ou dele ser homossexual e ser incluído no presídio masculino, nosso principal pedido foi que ele fosse acautelado num local onde ele pudesse ficar com mais segurança, até pelo menos a se definir, porque não trata só da vontade dele. Teria também a questão do interesse da SAP, das secretarias daqui de São Paulo, da Paraíba, comunicarem para definir essa questão. Doutor, boa tarde, obrigado pela presença. Uma informação, o senhor conversou com o seu cliente com relação à razão dele ter vindo aqui para São Paulo, porque muito se especulou que ele estaria tentando sair do país, né? Qual foi a razão que ele veio para São Paulo, veio para Carapicuíba? Sakamoto, boa tarde, prazer em falar contigo. Ele veio antes de tudo isso vir à tona, porque ele estava passando o aniversário dele aqui. Veio com o intuito festivo, nada mais, passou por Igaratá e estava em Carapicuíba de férias, numa casa, e não tinha pretensão de ir para o exterior, porque ele nem passaporte tem. Então, acho que seria difícil ele conseguir qualquer tipo de rota de saída nesse sentido. É que o pessoal, algumas pessoas colocaram que, como você pode, dentro do Mercosul, você pode cruzar a fronteira usando o RG apenas, né? Sim, mas não tinha nenhuma pretensão dessa natureza, Sakamoto. Ele estava bem estabelecido em São Paulo, uma cidade que ele gosta muito, já está ambientado e não tinha nenhuma pretensão de fugir ou evadir. Isso foi uma coisa que foi construída sem qualquer lastro. E porque a casa foi abandonada, como disseram os relatos, né? E com a máquina de lavar ligada, inclusive, a impressão, disseram, né, os investigadores, era de que ele tinha saído às pressas. Qual que é a resposta para isso da defesa? A polícia esteve na casa depois que ele já tinha viajado. Nós temos comprovantes de passagem de avião que demonstram que ele não estava na Paraíba no momento da busca. O que aconteceu é que alguém foi na casa para fazer a manutenção diária, colocou máquina para lavar, e aí se criou a hipótese que eles estão correndo, que não corresponde à realidade dos fatos. Certo. O senhor deu uma entrevista recentemente, né, falando sobre o trabalho do Ítalo Santos na internet. O senhor chamou de arte o conteúdo que ele faz. Isso gerou uma grande repercussão nas redes sociais, né, uma grande repercussão nas redes, enfim. Queria saber se o senhor continua com essa avaliação, com essa opinião, mesmo diante dessa repercussão toda, doutor? Continuo, porque quando eu disse que era uma arte, eu não estava em momento algum fazendo qualquer tipo de apologia crítica. Eu estava tentando explicar, e agradeço a oportunidade que vocês estão me dando, é que é uma manifestação cultural, o brega funk, e ele expressa isso há muito tempo, tanto que pesquisas com dados que foram divulgados nos últimos dias demonstram uma divisão do público quando ele é submetido a esse tipo de debate. Então mostra que não é uma questão tão objetiva como se pretendeu ter ou expor. Então, na nossa visão, enquanto advogados, é uma manifestação cultural que tem controvérsias, a gente sabe disso, mas em momento algum, partir para o lado da criminalização seria a resposta mais adequada.
Doutor, a gente nos últimos dias, inclusive veio a público depoimentos à imprensa de pessoas que trabalhavam com o seu cliente, afirmando coisas que eram muito duras, né? De que havia adolescentes que consumiam álcool, eram pedidos de ir para a escola, de que estavam praticamente em cárcere privado em algumas situações. Como é que o seu cliente rebate isso? Olha, Sakamoto, é fundamental a sua pergunta. Desde 2020, o Ministério Público acompanha os fatos de perto com um inquérito civil, acompanhou com a instauração, estabelecendo exatamente esse ponto, que haveria erotização, uma dança com conteúdo sensual inapropriado para menores de idade, para crianças, e isso foi objeto de várias intervenções das autoridades. Só para que vocês tenham uma ideia, o Conselho Tutelar foi chamado, os psicólogos a mando do Estado compareceram na casa e não averiguaram nenhuma das denúncias que foram feitas. Muito pelo contrário. Os relatórios que estão disponíveis para nós e serão apresentados quando for possível, demonstram outro cenário. Um cenário de harmonia, de paz, e por isso que nós reforçamos a ausência de qualquer conduta criminosa por parte do Ítalo e do seu esposo. Estava vendo aqui os relatos, até foram divulgados no Fantástico, né, na TV Globo nesse fim de semana, falaram em ambiente degradante, que ex-seguranças também disseram que havia controle de celulares deles, das crianças e dos adolescentes, além da restrição de comida e uso de banheiro. Isso existiu, doutor? Não, volto para o ponto. O Conselho Tutelar acompanhou essa questão de perto, o juiz de Cajazeiras, depois João Pessoa, acompanhou de perto, o Ministério Público acompanhou de perto, e tudo isso não foi confirmado. E, inclusive, parte desses seguranças que teriam feito denúncias contra o Ítalo hoje foram alvo de medidas do próprio GAECO por estar envolvido com outras questões, o que nos faz crer que talvez haja outros interesses por trás dessas denúncias que não seja por a verdade. Mas isso nós vamos explorar ao longo do processo. Certo. E por enquanto ele continua preso. Qual que é a expectativa do senhor em relação a isso, né? Já tem alguma movimentação da defesa diante das decisões judiciais? Olha, infelizmente, Diego, nós conseguimos acesso ao processo hoje, por volta de 2h30 da tarde. Então, depois de tudo que aconteceu, são um pouco mais de quase 4 horas que nós temos efetivo conhecimento do que está acontecendo judicialmente na vida do Ítalo, com profundidade. Então, o nosso trabalho agora vai ser se debruçar sobre os autos, compreender a efetiva amplitude do caso e, a partir daí, estabelecer estratégia. Mas, numa primeira leitura, nós já conseguimos confirmar algumas premissas, como os fatos que estão sendo discutidos agora já foram objetos de análise e não há fato novo na nossa visão. Certo. Chan Habib, advogado do Ítalo Santos, obrigado por nos atender, doutor. Um abraço, boa noite. Boa noite para vocês, um abraço. Valeu.